Olá, moçada, tudo bom? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, enfim. A nossa aula de hoje é mitos. Olha o sinal, mitos. Vou iniciar falando sobre o quê? O que é língua? Depois vou falar das propriedades das línguas naturais, de um modo geral, e por fim, sobre mitos. Então, língua é um conjunto de palavras, expressões, sinais, organizado a partir de uma regra, sendo utilizado por uma comunidade, por um povo, para sua interação. Sendo assim, a língua seria uma forma de linguagem, a linguagem verbal. As línguas estariam em uma posição de destaque entre as outras linguagens, ou seja, porque nós podemos falar de todas as outras linguagens utilizando as palavras ou os sinais, que é no caso da nossa disciplina, né? A língua brasileira de sinais. Assim como as línguas orais, as línguas de sinais se organizam a partir de diferentes níveis: semântico, sintático, morfológico, fonológico, semântico, pragmático e etc. Agora eu vou falar sobre as propriedades das línguas humanas nas línguas de sinais. Vou exemplificar, vou citar as propriedades e vou exemplificar em língua de sinais. Uma das propriedades das línguas humanas: flexibilidade e versatilidade. Ou seja, as línguas apresentam várias possibilidades de uso em diferentes contextos. A língua de sinais também. Eu posso falar de política, eu posso falar de poesia, eu posso falar de filosofia. Então, são vários contextos. Então, a língua de sinais é usada para falar o que o surdo, né? Falar em sinais o que o surdo pensa, né? A propriedade seria arbitrariedade. Essa é a mais comum, né? Nós percebemos mais isso. O signo, ou seja, a palavra, o signo linguístico, ele pode ser arbitrário em determinado momento. Na língua portuguesa, eu sempre exemplifico a palavra cadeira. Por que cadeira é cadeira? Cadeira podia ser sentador da ação sentar. Então, muitas pessoas, ouvintes, que não têm contato com a língua de sinais, perguntam: professora, por que o sinal não podia ser diferente, não podia ser desse jeito, porque está mais relacionado com a imagem, com o gesto tal? Porque é arbitrário, igual a nossa língua oral. Tem palavras, tem signos linguísticos que também é arbitrário. Outra propriedade seria a descontinuidade. São diferenças mínimas entre as palavras e os seus significados, né? Que são descontínuos por meio de uma distribuição que apresenta diferentes níveis linguísticos. Na língua de sinais, exemplo disso é trabalhar. E mesmo trabalhar surdo, é a mesma configuração. Então, uma mudança mínima de onde faz o sinal muda todo um significado. Outra propriedade é a criatividade e a produtividade. Ou seja, eu posso criar várias frases, eu posso falar, contar uma história, né, ser criativo, inventar a partir de uma configuração, fazer uma poesia. Essa possibilidade que também existe na nossa literatura, da literatura brasileira, literatura portuguesa também. Então, essa criatividade que eu posso usar a mão para criar outras palavras, né? O outro seria a dupla articulação. As línguas humanas apresentam duas articulações, né? A primeira é das unidades mínimas sem significado e a segunda seria as unidades combinadas que formam e têm significado. Exemplo disso é quando nós estamos construindo a palavra, né? Mala, lá, mala. Então tem unidade, não teria significado. Eu combino, então outros então já tem um significado. Língua de sinais é a mesma coisa. Eu faço isso aqui, não é nada. Mas eu faço com um movimento, pode ser solteiro. Então, eu combino com outros parâmetros para ter significado. Uma outra propriedade das línguas é o padrão. As línguas têm um conjunto de regras compartilhada por um grupo de pessoas. Isso é uma propriedade de língua. Mesma coisa a língua de sinais. É um grupo de regras compartilhado por essa comunidade surda. No caso aqui, comunidade surda brasileira. Outra propriedade é a dependência estrutural. Há uma relação estrutural entre os elementos da língua, ou seja, eles não podem ser combinados de forma aleatória, né? Exemplo, eu não posso pegar casa. Casa, imagina a palavra casa, colocar A-S-A-C.
tem que ter uma ordem para ter um significado. A mesma coisa a língua de sinais. Tem que ter uma ordem nos parâmetros para ter um significado. Isso vai ser tema de umas das próximas aulas aí com mais detalhes. Parando um pouco, falando das propriedades naturais das línguas, vou falar dos mitos. Primeiro mito: a língua de sinais seria uma mistura de pantomima, já até expliquei isso na sala de aula, e gesticulação concreta, incapaz de expressar conceitos abstratos. Já falei anteriormente que a língua, ela é criativa. Eu posso falar de filosofia, eu posso falar de Deus para o surdo, eu posso falar de fé, né? Tem coisa mais abstrata, né? De sentimentos. Tudo isso tem na língua de sinais. O que é importante saber é que nós temos que nos apropriar dessa língua para poder fazer uso dela. Quando a gente não se apropria da língua, a gente diz que a língua ela é limitada. Então, seria um mito. Posso falar de tudo isso.